Fala pessoal, barra fixa, né? Em inglês a gente costuma chamar de pull-up, é um exercício super fundamental para o teu desenvolvimento físico. Mas mesmo ele sendo um exercício fundamental, poucas pessoas conseguem fazer, porque realmente é muito difícil deslocar o peso do próprio corpo só com o movimento dos braços, né? Existe uma lógica mecânica, né, na execução da barra fixa que eu vou tentar passar para vocês nesse vídeo. E também uma coerência de desenvolvimento quando você começa a trabalhar para conseguir fazer a sua primeira barra fixa. Essa coerência passa na adaptação da sua articulação dos tendões na posição pendurada, passa no entendimento do movimento do tronco na posição de saída, no trabalho das escápulas, também do controle corporal que você precisa ter, apesar de você estar movimentando os braços, ele é um exercício que exige com que você faça muito um trabalho de estabilização do tronco através do quadril, né? Você tem essa relação, os braços, a cintura escapular está em movimento, mas o seu quadril está trabalhando ali engajado, ativo para estabilizar teu tronco. Tem também uma fase de sustentação do próprio peso, né, com os trabalhos de sustentação em isometria e o trabalho de contração excêntrica. Você vai passando por várias etapas para conseguir fazer o seu primeiro pull-up, a sua primeira barra fixa. Vou tentar passar um pouco dessa minha experiência para vocês, espero que vocês gostem. Valeu, galera! Ó, vamos lá. Vou me pendurar na barra e relaxar bastante meu ombro. Eu estou unindo a perna e arredondando um pouco a lombar, fazendo uma força de aproximar uma perna contra a outra, engajando o meu abdômen e o meu glúteo. Quando você faz uma observação do lado, você vê que a barra ela está bem no meio do meu corpo. Uma coisa que a gente precisa entender é que as adaptações de tendão dos componentes articulares, elas são bem mais lentas do que dos músculos. O seu músculo ele tem uma capacidade de resposta mais rápida. Em contrapartida, o tendão e os componentes articulares têm uma capacidade de resposta bem mais lenta. Então, antes da gente pensar em se movimentar, a gente tem que trabalhar bastante essa adaptação do estar pendurado. Então, se você nunca fez barra, o ideal é de 4 a 5 vezes por semana fazer algumas permanências pendurado. Tá? Se você tiver muita dificuldade de ficar pendurado em suspensão, você pode regular uma altura e fazer esse trabalho de se pendurar com um pequeno apoio do pé no chão. Sempre engajando o teu quadril e relaxando muito o ombro. É isso aí. Bom, a gente precisa entender que esse movimento ele sai do centro do seu corpo para as extremidades. Então, um dos erros comuns a gente achar que a força da barra está muito nessa musculatura do cotovelo, né? Dos músculos próximos do cotovelo. Na verdade, o movimento da barra ele sai das escápulas. Então, antes da gente mexer o cotovelo, a gente precisa entender o trabalho das nossas escápulas. Você viu que quando eu mostrei o trabalho de suspensão, a barra estava bem acima da minha cabeça. Quando eu começo um movimento de barra, eu vou fazer uma transição com o meu tronco para trás da barra, né? Eu vou ter uma transferência do peso do meu corpo para trás. Como é que essa transferência acontece? Quando eu estou pendurado, os meus cotovelos eles estão apontados para o lado. Quando eu começo a fazer essa transição, o meu cotovelo vai fazer uma rotação para dentro, mas sem nenhuma flexão. E aí você vai perceber que o meu tronco sai para trás da linha da barra. Então eu vou lá, vou me pendurar, né? Fazer o controle com o quadril, deixar o ombro bem relaxado. Então o cotovelo está na lateral.
Eu vou fazer uma rotação com esse cotovelo para frente e aí você vai perceber que o meu tronco vai para trás. E aí eu volto para essa posição de relaxamento. Rotação com o cotovelo para frente, tronco para trás e volto. Rotação com o cotovelo para frente, tronco para trás e volto. Quando eu faço essa rotação, as minhas escápulas se movimentam e eu já começo a ativar essa musculatura dorsal. Esse é o primeiro passo para fazer barra. Bom, a gente falou de suspensão, trabalhar a sustentação do corpo, e a gente trabalhou muito o início do movimento, né? A transição do tronco, o movimento das escápulas. Então, numa escala de progressão, você trabalha a permanência pendurado, você trabalha o movimento das escápulas para o início da barra. A gente precisa desenvolver força. Um jeito de desenvolver força é com permanências em isometria, né? O trabalho de sustentação de peso. A gente pode estar usando uma plataforma para subir e trabalhar lá no alto da barra essa permanência. Então a gente vai trabalhar de duas formas: a permanência e a volta para a posição de saída controlada. Então a gente vai trabalhar a isometria e a contração excêntrica. Os nossos músculos, eles suportam muito mais carga segurando e principalmente na fase negativa, na volta dos exercícios. Então a gente vai usar esses recursos para já começar a estimular a força. Uma coisa que é importante a gente perceber, que na fase de contração que os cotovelos estiverem flexionados, os cotovelos estão para frente. E aí quando você volta para a posição de saída, você tem essa movimentação dos cotovelos para fora. Então eu vou usar até essa cadeira para conseguir subir. Vamos pensar que eu não consigo fazer barra. Então eu uso a cadeira para subir, né? Fecho meu cotovelo, crio uma força como se quisesse aproximar os cotovelos. Fecho meu cotovelo e seguro. E aí volto bem controlado, cotovelo para fora, ombro relaxado. Subo lá novamente. Eu posso fazer uma permanência de 5 a 10 segundos. Lembra sempre do trabalho do quadril também, você não pode esquecer do quadril. Então eu estou aqui, ó, cotovelo fechado, seguro, 1, 2, 3, aí vou descendo controlado e relaxo. Isso aí. A gente trabalhou sustentação, trabalhou o movimento do tronco, usou uma estratégia para desenvolver força, com a isometria e com a contração excêntrica. A gente precisa entender um pouco a mecânica da barra fixa. Então, a posição de saída com o ombro relaxado, o movimento do cotovelo, né? A transição do tronco, a subida, a volta até a posição de saída novamente. Um jeito da gente trabalhar isso é com os pés apoiados. O fato de você estar com o pé apoiado, você tira um pouco do peso do próprio corpo e consegue fazer esse movimento um pouco mais lento. O que é importante a gente ter é muita conexão com a barra. Então, apesar de eu estar usando minha perna como um suporte, a força que eu estou fazendo é muito maior com os braços. Então, vou usar de novo a cadeira aqui, ó. Vou tentar subir. Então eu vou me colocar como se eu estivesse pendurado, ó, com aquela posição de saída, bem relaxado. Aí eu faço a rotação, vou para trás, vou flexionando o cotovelo, uso a perna, volto, lento, relaxo. Rotação do cotovelo, flexão, uso a perna um pouquinho, volto lento e relaxo. A gente precisa ser muito honesto com a gente mesmo nesse tipo de trabalho. Não adianta eu querer fazer uma barra fixa se eu tiver com um peso muito acima do que eu deveria estar, né? A barra,
de uma certa forma, ela consegue demonstrar o quanto você está acima do peso ou não. Então, se você estiver bem acima do peso, é até perigoso fazer um desses exercícios, porque você vai estressar muito sua articulação e os seus músculos. Então, primeiro tem que conversar com o nutricionista, perder um pouco de peso, para começar a fazer esses trabalhos de sustentação. A gente também precisa entender o tempo que o corpo dá resposta, principalmente tendões e articulações. Então é um trabalho de longo prazo, de você fazer 4 ou 5 vezes por semana, fazer todo o trabalho de base, de sustentação, o trabalho de movimentação do tronco, os trabalhos de sustentação em isometria, contração excêntrica, para no futuro evoluir para uma barra. A gente precisa ter esse score mínimo, né, essa base atlética, precisa ter o controle da mecânica para no futuro fazer a barra fixa. Lembrando que é super importante fazer barra fixa, é um exercício bem fundamental, ele vai exigir muito do teu corpo, e quando você entende como trabalhar o quadril também, você está indiretamente trabalhando o teu abdômen. Vou fazer alguns movimentos da barra do que seria o final, né? Então vou lá, estou com o ombro muito relaxado, com o abdômen engajado, faço a transição, subo, desço, relaxo, faço a rotação,